assumiu aí já no início da gestão do governador Ratinho, está desde então. Como que estava a situação econômica do Paraná naquele momento, quando o senhor assumiu a Secretaria da Fazenda? Olha, a situação não era diferente da grande maioria dos estados brasileiros, cara. Estava uma situação de caixa extremamente frágil, baixa. Na época nós tínhamos 250 milhões de reais de caixa. Tinha um problema, eu diria, grave de gestão, principalmente de gestão. O problema principal do Brasil é a qualidade da sua gestão pública. E, de alguma forma, o Estado brasileiro ele envelheceu. Ele não adotou técnicas modernas de trabalho, técnicas modernas de gestão. E a Secretaria de Fazenda do Paraná, a exemplo de outras secretarias no Brasil, ela apresenta uma deficiência enorme de pessoal, né? As pessoas foram envelhecendo, foram saindo e não foram substituídas. Aí há uma perda de quadros profissionais, há uma perda de gente qualificada e a memória vai se perdendo, né? Então, a maior dificuldade que eu encontrei foi de conseguir ter quadros que pudessem tocar naquele momento profundo da crise. Quando eu cheguei aqui, o nível de informações era praticamente nenhum. Havia um descontrole muito forte por conta das informações mais relevantes para a gestão, por conta de uma série de problemas que iam desde a deficiência do sistema do CIAF até formas de contabilidade, formas de apropriação de haveres e de direitos que estavam com um certo atraso, havia por conta do CIAF. Então foi um trabalho no início extremamente extenuante de tentar colocar pelo menos um nível mínimo de informações necessárias para a gestão. A pandemia do novo coronavírus ele afetou a arrecadação de todo mundo, né? Da União, estados, municípios. Quais foram os impactos diretos que o Paraná sofreu com a chegada do vírus no ano passado, que nós já estamos aí há um ano com ele? Em 2019, eu diria que foi um dos mais críticos da história da minha vida pessoal. Eu tenho várias experiências de lidar com situações muito difíceis, seja dentro de gestão de Estado. Eu geri o Estado do Rio de Janeiro numa situação crítica, uma situação de caixa negativa. Eu passei por situações na gestão pública extremamente difíceis. Mas, até do ponto de vista pessoal mesmo, que eu tive 5 infartos ao longo de 10 anos, então dá para ter uma ideia das emoções com que eu vivi, tá certo? Eu até costumo dizer, né, se existe uma trilha sonora na minha vida, é a música do Roberto Carlos, né? Confesso que emoções eu vivi, tá certo? Né? Então, quando nós iniciamos a pandemia aqui, nós estávamos a princípio nós não percebemos a gravidade, sabe? Acho que ninguém percebeu a gravidade, o impacto que teria, ninguém percebeu. E aí começamos a ter perda de arrecadação muito forte, chegamos a ter em 4 meses uma perda de arrecadação de 1,7 bilhão de reais. Isso equivale a 5% da perda de arrecadação anualizada do Estado, e sendo 550 a 600 milhões de reais somente por conta de combustível. E aí, naquele momento, nós optamos por ter uma política muito rígida, no sentido de não permitir nenhum tipo de negociação, nenhum tipo de ação por parte dos contribuintes que pudesse caracterizar alguma possibilidade de não pagamento sistemático de impostos, tá? Porque se você está numa crise, se está num momento complicado, e ao mesmo tempo você acena que você vai ser condescendente, complacente com o não pagamento de impostos, a sociedade reage de forma muito forte, tá certo?
Então nós emitimos os sinais e demos prazo para pagamento, fizemos alongamento de perfil, fizemos alongamento do perfil de pagamento do CMS, do Simples Nacional, da substituição tributária, e fomos administrando aquela situação de forma a permitir que aqueles que não estivessem pagando impostos tivessem uma certa postergação do pagamento. E acabou sendo salutar, porque a saída da crise foi do ponto de vista econômico muito positivo, em função do auxílio emergencial dado às pessoas, né? O Paraná recebeu 11 bilhões e 300 milhões de reais de recursos por conta da transferência de recursos para as pessoas, um total de 3 milhões e 300 milhões de pessoas, 3 milhões e 280 mil pessoas, e isso significou que evitou-se 1,8% de queda do PIB do Paraná. Esse impacto foi positivo em termos de PIB, não em termos de arrecadação, porque basicamente as compras feitas pelo segmento beneficiado pelo Bolsa Família, pelo auxílio emergencial, são consumidores de cesta básica, que todo mundo sabe que são isentos tanto é que o efeito líquido sobre a arrecadação foi de 0,2. Mas como a volta da economia entre outubro e novembro foi muito forte, foi alguma coisa que em forma de aquilo que as pessoas chamam de fórmula de V, né? Em forma de V, que dá aquele queda e depois volta. Nós, desses 1 bilhão e 700, nós conseguimos arrecadar 700 milhões. Então, terminou o ano com uma perda de 1 bilhão e 100 milhões líquida. Como nós recebemos dois conjuntos de auxílios por parte do governo federal, na medida do Congresso Nacional aprovou a Lei Complementar 173, nós deixamos de pagar a dívida com a União, que é alguma coisa em torno de 670 milhões de reais, e também recebemos uma ajuda do governo federal de 1 bilhão e 700, 1 bilhão e 800 milhões de reais, mais 300 milhões de reais para gastos com saúde. Agora, quando você olha o que aconteceu em 2020, o estrago foi muito grande. Não só na perda de arrecadação, mas também nos gastos com saúde. Nós gastamos a mais em saúde do que estava orçado na lei de orçamentária, de 1 bilhão e 120 milhões de reais. Então, o efeito foi muito, muito perigoso. Aí você me olha, e aí, agora como é que nós estamos em 2021? Em 2021 nós estamos numa situação, eu diria, olhando para o retrovisor, pior. Bem pior. Por quê? Porque em 2020 nós tivemos a ajuda do governo federal, por conta da Lei Complementar 173, nós tivemos o auxílio emergencial, que de alguma forma minimizou os efeitos dos traumas sociais. Nós vamos ter a reedição agora, mas em valores menores. Nós não tivemos o pagamento da dívida com a União. Esse ano nós vamos voltar a pagar a dívida com a União, dá 680 milhões de reais. Tivemos um pequeno incremento nas dívidas do Estado como um todo por conta da variação do dólar. Como o dólar subiu, uma parte da nossa dívida indexada ao dólar, então tivemos um crescimento das obrigações, amortização e juros. E não vamos ter a ajuda do governo federal e vamos ter uma perda de arrecadação. Hoje em dia, hoje, é tudo mais constante. Cada semana que nós passamos paralisado, o Estado perde 250 a 230 milhões de reais. Então, um mês significa 1 bilhão de reais de perda de arrecadação, tá? Muita coisa. Nós não teremos. Então, é por isso que a combinação ideal nesse momento é tentar administrar o distanciamento social, administrar a situação e rapidamente fazer um programa de vacinação que possa, de alguma forma, minimizar um efeito principal, que é o nível de contaminação, o nível de pessoas contaminadas que vão utilizar o sistema de saúde e principalmente reverter a expectativa.
as expectativas adversas, porque as pessoas têm medo, têm um profundo medo de voltarem a se aglutinar do ponto de vista econômico, não do ponto de vista social, do ponto de vista econômico, de interagir economicamente para voltar a gastar. Então a recuperação da economia e a recuperação da arrecadação ela vai se dar através de 2 vetores. Primeiro, a questão da vacinação. Segundo, as expectativas de pessoas acreditarem que a vacinação de alguma forma vai ter impacto na diminuição do nível de contágio. E aí tem uma curva que você pode dizer que a quantidade de pessoas que vão sendo vacinadas e a quantidade de pessoas que vão diminuir o nível de contágio, à medida em que essa curva se equilibrar e uma passa a ser acima da outra, ou seja, a quantidade de pessoas vacinadas passa a ser muito mais importante do que os novos casos, você vai criar um clima favorável de expectativas para que as pessoas voltem a interagir. Mas aí eu acho que dificilmente você vai ter um normal semelhante ao normal antigo, porque algumas coisas aconteceram que devem ficar. Por exemplo, o comércio tradicional. É difícil imaginar que o comércio tradicional volte a operar no nível anterior, tá certo? Por quê? Porque o comércio digital acabou se revelando o comércio através de entregas mais eficientes, com custos mais baixos das pessoas, né? Então o comércio tradicional de rua pode ser que ele sofra profundamente. Algumas modalidades de serviços também, e a própria indústria como um todo, ela também já vai operar a um nível de utilização da capacidade, eu diria, um pouco inferior, né? Então nós temos uma situação que nós vamos ter um grande conjunto de capital físico disponível pela sociedade, né? Uma utilização mais baixa e possivelmente um nível de produtividade para aqueles setores mais dinâmicos muito alto e para aqueles setores menos dinâmicos muito baixo. Então nós vamos ter área de serviço operando com baixa produtividade, mas algumas áreas, atividades com outra produtividade muito elevada. Então quem sabe qual é o resultado final. Como a distribuição da arrecadação do Paraná ela é fortemente dependente de 3 vetores, combustível, energia elétrica e comunicações, o que a gente espera é que, por exemplo, combustível de alguma forma volte a operar algum valor semelhante por conta até mesmo do comércio interestadual e o comércio de grãos. Energia elétrica aparentemente está tendo uma substituição grande entre geração de energia tradicional para autogeração. Isso de alguma forma diminui a arrecadação. E comunicações, a gente está vendo que agora com a entrada da 5G, o grande ponto são os bancos, são a base de dados, não necessariamente a comunicação entre as pessoas, então deve ter uma arrecadação. E aí surge aquele grande problema existencial. O que é que vai acontecer com a arrecadação dos estados na hora que ficar evidente que o ICMS, como a gente conhecia, ele morreu, ou ele está em uma fase de decadência, né? Porque todos esses produtos são produtos típicos do ICMS, que foi criado e dimensionado para um nível de arrecadação muito baseado em produtos da ponta, produtos quase que invisíveis, né? Que é energia elétrica, combustível e telecomunicações, e muito baseado no nível de industrialização crescente, coisa que não é mais a realidade. Então nós vamos ter um problema sério estrutural, que só vai ser resolvido com uma reforma tributária muito abrangente. Mas aí esbarra num conjunto de atos e omissões e ações por parte de vários setores da sociedade. A reforma tributária adequada é aquela que amplia a base tributária, ela tem uma alíquota pequena, tá certo? E uma base de arrecadação elevada. Por quê? Porque ela permite que todos possam contribuir na medida da sua capacidade contributiva e, ao mesmo tempo, ter uma alíquota que seja racional. E há um desafio, não por parte dos estados, não, o governo federal culpa os estados por serem os agentes responsáveis pelo não sucesso, não.
é um conflito distributivo de fato, tá certo? Porque o que está por detrás da reforma tributária é uma nova agenda Brasil, um novo pacto federativo para redistribuir funções e competências entre os entes federados, para rediscutir a questão entre mais Brasília, menos Brasília e mais Brasil, tá certo? É esse que é o enfoque mais importante. Qual é a opinião do senhor sobre as reformas tributárias que estão tramitando no Congresso, né? Tanto a 110 quanto a 45? 45, olha, a PEC 45 e a PEC 110, elas de alguma forma elas conseguem um intento que é mudar a realidade da tributação. No caso da PEC 45, o CONCEFAZ, que é o Conselho de Secretários de Fazenda, eles se reuniram, nós fizemos um trabalho praticamente de um ano, eu sou um dos coordenadores do trabalho, nós apresentamos um substitutivo que ele vem de encontro à PEC 45, até melhora em alguns aspectos a proposta. Ele cria um IVA, duas hipóteses, um IVA único, com a união de impostos federais, impostos estaduais e imposto municipal, e um sistema de distribuição e compensação. Essa proposta esbarra, porque na medida que vai ter uma alíquota única, alguns setores da sociedade entendem como essa tributação poderia ser excessiva sobre eles, principalmente o setor de educação, saúde e transporte. E aí há todo um lobby, né? Porque uma das hipóteses desse modelo é que não pode ter alíquotas diferenciadas, né? A alíquota tem que ser única e haja um sistema de compensação desses impostos que não permita que você tenha imposto diferenciado. Porque se você tiver uma alíquota, vamos supor, média de 17%, uma outra de 7%, vai haver todo um lobby na sociedade para todo mundo ir para 7%, não para... E com isso você vai ter uma distorção. Agora, infelizmente, nos parece que o projeto de reforma tributária não seja prioridade. Até porque o governo federal já deu por várias vezes a indicação de que ele prefere uma reforma tributária fatiada, uma só para si e o resto que deixando de lado. Porque a reforma tributária do governo federal não é reforma tributária, é uma simplificação. Junta PIS, COFINS, tá certo, né? Tenta criar ali um imposto teoricamente sobre o valor adicionado. Vamos perder aí que, para você ter uma ideia, a primeira vez que eu comecei a pensar em reforma tributária, estudar e trabalhar no assunto, foi em 1991, ainda no governo Collor, quando houve uma comissão de reforma tributária. Eu era um dos colaboradores, assim, mais fazia conta, e até hoje já vi pelo menos uns 5 ou 6 projetos de reforma tributária e todos terminarem sem sucesso, né? Porque a reforma tributária é a coluna vertebral da Constituição. Ela é que determina se a federação fica em pé ou não. E a Federação Brasília está meio manca, né? Então, na hora em que você não coloca ela de volta ao local, ao lugar, né? Você torna ela erectus, né? Ela tende a ser sofrer algum tipo de ingerência e de dificuldade de implementação. O senhor acredita que alguma reforma possa ser aprovada esse ano? Aquilo que o governo federal entende como a sua reforma, que é a simplificação do PIS, COFINS, estabelecendo de alguma contribuição única sobre a CSL, a contribuição sobre o lucro líquido, sim. Agora de coisa mais profunda, não. Mas é lamentável, porque os estados necessitam e têm urgência e premente de uma reforma tributária mais abrangente. Porque, como eu acabei de dizer, o ICMS é um imposto moribundo e ele foi contaminado. Um exemplo disso são as constantes investidas que estão ocorrendo contra ele. Mas não só pela questão da desindustrialização, mas também por uma guerra fratricida que ocorreu no Brasil por conta de benefício fiscal. Cada estado tentou, como o importante era atrair a base de produção e não a base de consumidor, trouxe empresas, deram benefícios fiscais extremamente generosos para essas empresas e com isso houve uma
perda generalizada de eficiência na economia. A economia brasileira hoje ela sofre de uma espécie de esclerose, que ela é extremamente intensiva em benefício fiscal, baixa produtividade e uma incapacidade de você retirar esses benefícios e que a produtividade suba, tá certo? O benefício fiscal ele funcionou como, em alguns casos, funcionou como um mecanismo de esclerose da economia brasileira. O senhor puxou agora também a questão do ICMS, né? Nos últimos dias nós vimos aí alguns veículos de imprensa falando que o Paraná aumentou o ICMS em cima dos combustíveis. Isso de fato ocorreu? Como que funciona o cálculo do imposto em cima dos combustíveis? Essa é uma dessas mentiras que, uma vez repetida, torna-se de alguma forma algum componente de irracionalidade, né? O que ocorre é que é o seguinte: quando você tem produtos cuja base, cujo regime seja a substituição tributária, o substituto tributário, nesse caso, é a empresa distribuidora na ponta, a primeira na ponta. E os preços são formados na base no consumidor. Então, quando os preços sobem, você tem que ter alguma referência para saber qual será a tributação que vai existir na ponta final. E esse imposto é feito por uma espécie de uma média ponderada dos preços praticados durante o processo. E esses preços, como o preço do combustível subiu, essa média ponderada também subiu. É como se fosse uma espécie de métrica, né? A régua sobe e com ela sobe também a questão da unidade do centímetro. E quando nós alteramos a nossa PMF, na verdade é uma constatação de que o preço médio ponderado praticado no final tinha aumentado. A alíquota de tributos é a mesma, continua a mesma, não alterou em nada, simplesmente o preço de referência para efeitos de tributação é que foi atualizado. Você imagina o caso, por exemplo, de uma renda de uma pessoa. A pessoa ganha R$3.200, está numa alíquota de imposto de renda de 17,5%. Ela vai ganhar mais R$5.000. Ao ganhar isso, ela vai pular de faixa de novo. Foi exatamente isso. A nossa alíquota continua a mesma, não alterou em nada. O que aconteceu é que houve uma atualização do preço de referência, sendo que o preço de referência do Paraná é o terceiro mais baixo do Brasil. Isso quer dizer o seguinte, que existe toda uma gama de preços comercializados que estão muito acima do nosso preço de referência. Se nós não o fizéssemos, nós estaríamos cometendo, em tese, a possibilidade de um crime de responsabilidade. Por quê? Porque para que a gente não atualize, nós temos que submeter ao CONFAZ um pedido para que haja um atraso na divulgação das nossas tabelas, porque as tabelas são divulgadas no Brasil inteiro para servir como preço de referência, para evitar que haja guerra fiscal entre um Estado atualiza a tabela, o outro não Estado, e aí acontece que começa a haver transferência de consumo entre um Estado e outro. E a não atualização é um benefício fiscal, porque se a alíquota média é, vamos supor, de 27% sobre o preço de referência e você não atualiza, significa dizer que você, na verdade, está diminuindo a tua alíquota média praticada sobre combustível. E isso é benefício fiscal. Sendo benefício fiscal, ele precisa ser aprovado no CONFAZ. E a outra coisa, quando você não faz atualização, isso está significando que você está tendo uma renúncia de receita. E para haver uma renúncia de receita, você teria que ter imediatamente, ato contínuo, um aumento de receita em outra categoria, em outro produto, ou uma diminuição de despesa de igual montante. Então, ou seja, não só o discurso ele é meio falacioso e até mesmo fake, como ele, na verdade, ele incorpora simplesmente uma mensagem por parte dos seus apóstolos, no sentido de desejar simplesmente um aumento da margem líquida percebida na distribuição final.
porque como o preço sobe e o preço de referência não sobe, a margem praticada para o posto de gasolina subiu, tá? Então é esse mesmo mais ou menos o discurso. Voltar um pouquinho na questão da pandemia ali, como tem sido a atuação dos auditores fiscais e qual que é a importância deles para a arrecadação do Estado, principalmente nesse período? Tá, olha, foi uma grande surpresa, foi um ato, eu diria, de grande contribuição, que foi nesse período o trabalho de equipe que foi desenvolvido por todos os segmentos, seja os auditores mais na ponta, como os auditores e a Receita, um trabalho interno, de tentar identificar situações em que a arrecadação poderia cair, como é que nós poderíamos resolver a situação, dando mais prazo, fazendo algum tipo de concessão, estabelecendo também um programa de fiscalização, porque neste momento alguns setores, algumas atividades utilizam-se de subterfúgios para tentar se apoderar de um discurso de que a situação da pandemia ela é desfavorável à sua base contributiva. Então foi graças a esse grande trabalho de equipe, a esse trabalho, diria, de solidariedade institucional para com o Estado, que nós conseguimos não só recuperar uma parcela da nossa perda, como também conseguimos manter uma mensagem muito forte, muito fixa, muito rígida para a sociedade, de que nós estávamos defendendo ali a integridade do caixa. Então nós passamos pela crise mais forte. Eu acho que essa que foi a grande mensagem, que nós passamos por um combate. Esse combate ali, nós tivemos momentos em que parecia Londres bombardeada. Nós estávamos perdendo, certo? Né? Mas conseguimos, né, subir a nossa autoestima e conseguimos terminar o ano numa situação, eu diria, se não mais confortável, pelo menos mais unidos. A crise nos deixou mais unidos e com uma maior responsabilidade. Um exemplo disso foi o grande trabalho maravilhoso feito pela equipe dos auditores, no sentido de tornar mais racional a questão da cobrança do ITCMD. E nós tivemos incrementos reais nesse imposto. Como foi? Primeiro, atualizamos a base de dados, fizemos um trabalho de equipe muito forte para tentar fazer com que o fato gerador fosse muito próximo à aprovação, e foi um trabalho de extrema qualidade, tá certo? E o senhor comentou no início da entrevista sobre quando chegou aqui na Cefa, um número meio que defasado também de profissionais. Existe previsão de concurso para auditores fiscais? Sim, até porque nós temos, pelas previsões, 40%, 45% dos profissionais, seja auditores, seja técnicos fazendários, vão poder se aposentar. Então nós vamos ter necessidade de fazer um novo concurso, né, para analista fazendário e para auditores. O que nós estamos ainda pensando muito é que perfil nós gostaríamos de ter de profissional, né? Porque como a realidade é muito dinâmica e como o mundo está, né, se transformando de uma velocidade como nunca vista na história, nós queríamos ter uma segurança grande de que esse profissional que nós vamos contratar, vai ficar com a gente durante 30 anos, ele vai ter a capacidade de não só entender a realidade, mas também de se adaptar àquela realidade, né? É muito difícil a gente ter mudanças institucionais muito fortes através de quebra de paradigmas rápidos. Então,
vamos ter que fazer um concurso. O concurso em 2022 vai ser feito. Eu ainda não sei qual será o montante, se vamos fazer um concurso para 100 pessoas, para 60, para 80, ou então fazer um concurso de forma que 40 entre num ano, 40 entre no outro, e com que tipo de perfil de orientação. E agora nós sabemos também o seguinte, que possivelmente no futuro, pelo menos assim tem revelado ali a pesquisas internacionais, os auditores vão ser cada vez mais, deixam de ser auditores fiscais e passam a ser auditores de situações de risco, desenvolvendo malhas fiscais, desenvolvendo situações de avaliação de risco potencial de perda de arrecadação e de atuações nocivas ao fisco, e tentando identificar. Tanto é que uma das minhas propostas aqui mais vigorosas é de nós criarmos uma central de inteligência, um núcleo de inteligência onde auditores possam ter autonomia e liberdade dentro de um ambiente de uma espécie de central de informações, para ficar imaginando e vendo situações potenciais de risco, para atuar muito próximo ao fato gerador, porque também não adianta a gente identificar um fato, levar 1 ano e meio, 2 anos, 3 anos para poder, né? Já assumiu a realidade, já mudou e já assumiu. Então essa é nós temos hoje uma coisa muito positiva. Nós fizemos uma contratação de um empréstimo, que é o chamado Profisco 2, no valor de 56 milhões de dólares, para modernização da receita da Fazenda. Praticamente 80% desses recursos estão relacionados a software e programas de gestão e inovação, e já estão bastante em curso. É um programa de 5 anos, então ele vai ter um tempo suficiente. E dentro desse programa tem gestão de pessoas, de banco de talento de pessoas, para tentar identificar quem é mais apto para uma atividade, quem não é. Ou seja, tem uma preocupação não só do ponto de vista da função da pessoa, mas também de desenvolver talentos. E uma coisa que eu gostaria é que houvesse treinamentos sistemáticos em cima das pessoas que estão não só hoje, mas também os novos entrantes, para que pudesse ficar sempre up to date entre aquilo que é a realidade e a situação que se porventura se mostre para cada uma das situações potenciais de perda de arrecadação, ou de elisão fiscal, ou de renúncia fiscal. A Secretaria da Fazenda era parceira do Sindafep no Prêmio Gestor Público Paraná, né? Sim, sim. É um prêmio que existe desde 2013, Estamos aí na nossa 9ª edição. Para o senhor, qual que é a importância dessa parceria aí, tanto com o Sindafep quanto para o Prêmio Gestor Público Paraná? Olha, a parceria é o seguinte, ela é mais do que simplesmente um apoio institucional. É uma espécie de um gesto de compadrio, né? Estamos juntos, imbuídos de uma motivação no sentido de identificar práticas ou situações passíveis de serem mostradas para a sociedade como sendo práticas não só ótimas, práticas regulares, mas também com práticas excepcionais. Mas eu acho que a parceria pode, inclusive, avançar mais para uma das coisas que eu tenho um grande apreço, que é fortalecer a Escola Superior de Administração Fazendária, a ESAF, para identificar situações de curso e de necessidade de treinamento que possam se adentrar ao longo dos próximos anos para treinar pessoas e principalmente gestores, tá? Qual é a nossa grande dificuldade de fazer de gestor público? É que o sistema ele não é matricial, ou seja, você entra, você fica ali naquela situação mais ou menos estável, estagnado, quando você não tem a possibilidade de mobilidade dentro do quadro profissional. O ideal seria que nós pudéssemos fazer com que as pessoas pudessem se mover, se mexer, e houvesse um treinamento para que desenvolver aquelas pessoas que têm algum talento a mais excepcional para serem gestores e com isso desenvolverem atividades ligadas à gestão de processos, de projetos.
Não se vai dizer que a pessoa vai ganhar mais ou menos por ser gestor, simplesmente porque ele tem uma habilidade que ele pode ser utilizado. A pessoa pode ser um técnico e está muito bem desenvolvendo, enquanto o outro pode estar uma capacidade para estabelecer sistema de gerenciamento. É isso que a gente gostaria de fazer. Mas isso é um treinamento forte, pesado e principalmente uma mudança de mentalidade. E aí o seguinte, a ESAF está ali para justamente desenvolver esse tipo de curso, desenvolver esse tipo de treinamento, e está ali à nossa disposição. Ela é nossa, tá certo? Ela é uma parceria que está à disposição dos auditores e de todos os elementos relacionados à Secretaria de Fazenda para desenvolver talentos, desenvolver potencial e cursos, tá certo? E agradecer enormemente a oportunidade, dizer que nós estamos aqui, é sempre aberto, e que essa conversa é muito útil, porque normalmente o exercício da atividade aqui na Secretaria de Fazenda é muito solitário, né? Muito solitário porque tem muitas demandas, tem muitos interesses, e o que exige que a gente às vezes se distancie um pouco às vezes da realidade para poder refletir sobre quais são os caminhos a dar. Então, inputs, críticas, sugestões e eventuais aconselhamentos são sempre muito úteis, certo?